Treino em foco, análise muscular dos exercícios. E hoje nós vamos analisar o exercício de tríceps na polia alta. E até, né, Caio, vamos fazer um comparativo com o exercício que nós vimos semana passada, que foi o chute de tríceps, coice de tríceps, patada de tríceps ou extensor de cotovelo. Nossa, é nome, né? Para designar o mesmo exercício. Então, semana passada nós analisamos esse exercício, vou chamar aqui de chute de tríceps, né? Para não ficar, né, me delongando demais. E hoje nós vamos fazer alguns comparativos com o exercício na polia alta, o exercício de tríceps na polia alta. Então, logo depois da vinheta, vamos à análise. Bom, como eu já comentei anteriormente, nós vamos fazer um comparativo, ver as similaridades ou diferenças que existem entre o chute de tríceps e o tríceps na polia alta. Então, primeiramente, o Caio vai demonstrar o exercício e depois a gente vai passar para a análise. Então, o Caio vai assumir uma postura de execução e vai executar o exercício de tríceps na polia alta. Ok, Caio, tranquilo. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto que nós temos que analisar aqui, e é o primeiro ponto do passo a passo, é estabilização corporal. Então, o Caio tem duas opções de estabilização corporal aqui, ele optou pela segunda. A primeira posição de estabilização corporal é um afastamento lateral dos pés em semiflexão do joelho. Estabiliza e executa o exercício. Uma semiflexão para auxiliar nessa estabilização e um afastamento pequeno lateral dos pés. Esse afastamento pequeno lateral dos pés é a largura dos quadris ou a largura dos ombros, é aproximado. Não precisa exagerar no afastamento. Então, um pequeno afastamento, largura dos quadris, dos ombros, lateral dos pés. Essa é a primeira opção para estabilizar, que é o primeiro ponto de execução do exercício TRP. Segunda opção é o Caio, além de ter um afastamento lateral, ele fazer também um afastamento anteroposterior. Então percebam que de um afastamento lateral, ele faz também o anteroposterior, com uma semiflexão do joelho da frente e o joelho de trás praticamente estendido ou estendido. E essa posição é similar à posição do exercício semana passada. Então, o Caio assumiu essa posição justamente para ficar o mais similar possível do exercício de chute de tríceps para nós podermos fazer a análise. Então, esse é o primeiro ponto, ponto estabilidade corporal, e nós acabamos de verificar que membros inferiores podem assumir duas posições para estabilizar o corpo, deixar ele bem estável e aí executar o exercício, certo? O segundo ponto de análise, qual é, Caio? A resistência. Nós temos que ver onde está essa resistência. Logicamente, na polia, a resistência são pesos que sofrem ação gravitacional, placas de pesos, né, que sofrem ação gravitacional, então, na vertical para baixo, idêntico ao que nós vimos semana passada. Porém, todavia, entretanto, nós temos roldanas e cabos que mudam a direção e o sentido dessa resistência, que é gravitacional nas placas, mas devido a roldanas, polias, quando essa resistência chega à última polia, à última roldana, ela chega numa direção e num sentido diferente. Vai assumir a posição e eu vou mostrar para o pessoal. Quando o Caio vai executar o exercício, nós temos sempre, quando é em cabo, o exercício em cabo, a resistência acompanha o cabo. Nesse caso aqui, de baixo para cima e da posição posterior do Caio para anterior, então um pouco para frente. É oblíquo a posição do cabo, fazendo a resistência para cima e um pouco para frente, por isso essa posição em oblíquo. Afasta bem do aparelho, Caio, de uma forma equivocada, errônea, mas para nós notarmos e mostrarmos para o pessoal que a resistência sempre acompanha o cabo. O cabo mudou um pouco o seu posicionamento, ele continua oblíquo, porém mais horizontalizado do que antes. Volta agora, aqui ele está oblíquo, mais verticalizado, numa posição mais vertical. Aproxima um pouquinho mais para a gente poder mostrar bem isso. Mais verticalizado. Então, a resistência quando for cabo, sempre, pode relaxar, pode soltar, sempre acompanha o cabo, a direção do cabo, porque as roldanas alteram. Qual é o terceiro ponto, passo a passo agora? Articulações dinamicamente envolvidas. Vamos para as articulações, que articulações estão envolvidas, e primeiramente o mais fácil, né? Então, sempre num passo a passo que fique mais facilitado a tarefa do educador físico, é identificar primeiro a articulação, ou as articulações, depende aí do exercício, dinamicamente envolvidas. Então, vai lá, Caio. O Caio entra na posição e eu vou usar agora o goniômetro e vou posicionar o goniômetro, o centro do goniômetro no eixo articular do cotovelo e uma haste do goniômetro no braço e a outra haste do goniômetro no antebraço. Vou fixar aqui, pode fazer o exercício, Caio, devagar,
a gente consegue perceber claramente que nós temos uma flexão de cotovelo e temos uma extensão de cotovelo. De novo, flexão do cotovelo, extensão de cotovelo com o segmento antebraço móvel no espaço e o segmento braço fixo no espaço, ou relativamente fixo, né? Não totalmente fixo, mas estável, né? Então nós temos o movimento do cotovelo, dinamicamente envolvida é a articulação do cotovelo, o eixo látero-lateral, movimento no plano sagital e o movimento, agora nós temos que analisar um pouquinho melhor, é o movimento concêntrico de extensão do cotovelo e o movimento excêntrico de flexão do cotovelo. Então o Caio vence a resistência, percebam bem que a resistência é vencida, contrariamente ao esforço da resistência que está para cima, e ele estende o cotovelo, portanto trabalho concêntrico da musculatura. E quando ele vem freando a resistência ofertada pelo cabo, o cabo vem produzindo a flexão do cotovelo, a barra e o cabo estão produzindo a flexão do cotovelo, o Caio vem freando esse movimento, por isso nós chamamos de freio excêntrico, ok? Então, a musculatura envolvida aqui, primeiro, articulação dinamicamente envolvida no cotovelo, e a musculatura que está envolvida aqui está envolvida em trabalho concêntrico e trabalho excêntrico. O trabalho concêntrico vence a resistência, o trabalho excêntrico se deixa vencer e freia a ação do movimento produzido pela resistência, freio excêntrico. E a musculatura que é envolvida é idêntica à musculatura de semana passada, obviamente é um exercício para a mesma região, tríceps braquial e o ancônio. Então, a resistência flexiona o cotovelo, a ação muscular vence essa resistência, estendendo o cotovelo. A musculatura extensora de cotovelo, tríceps braquial, como o Caio falou, e ancônio. E como também nós comentamos semana passada, né, Caio? O ancônio é uma participação para produzir o movimento bastante pequena, singela, eu diria, porque o tríceps é um músculo de volume muito maior e biomecanicamente melhor posicionado suas alavancas para fazer a extensão. Então, normalmente, nós nem consideramos o trabalho do ancônio, consideramos um trabalho dinâmico, concêntrico-excêntrico, concêntrico encurtando a musculatura, excêntrico alongando sob tensão a musculatura do tríceps braquial, em todas as suas porções. Então, musculatura dinamicamente envolvida, articulação dinamicamente envolvida, ok, tranquilo. Muito simples de identificarmos. Agora nós vamos, Caio, porque é mais difícil. E o que é mais difícil, Caio? Enxergarmos as tendências de movimento que são bloqueadas por ações musculares isométricas, impedindo, portanto, que esses movimentos ocorram, e então são articulações que estão envolvidas estaticamente no exercício, e aí, a partir da identificação dessas articulações, identificarmos os músculos isometricamente envolvidos. Então, tu vais executar um movimento, e nós vamos primeiro, segurou já aí, o Caio pegou a barra e ele vai posicionar o braço em relação ao corpo para executar o exercício. Eu vou usar de novo o goniômetro e percebam bem que eu estou colocando o alinhamento do corpo, seguindo esse segmento do goniômetro, o centro do goniômetro procurando colocar aproximadamente no centro da articulação glenomeral, aproximadamente, até porque essa articulação se move, então aproximadamente, segmento acompanhando do segmento do haste do goniômetro acompanhando o tronco, segmento tronco, e outra haste do goniômetro acompanhando o segmento braço do corpo, e tu vais assumir a posição de execução. Percebam o que ocorre? Ocorre uma extensão do ombro, alinhando o braço com o corpo, como nós vimos aqui. Ok, segurou. E aí ele mantém essa posição para executar o exercício contra a ação gravitacional. Vai manter essa posição contra uma ação gravitacional. E aí é uma articulação estaticamente envolvida e músculos bloqueiam uma tendência de movimento. Qual é a tendência de movimento? Ao executar o exercício de tríceps na polia, a tendência é flexionar o ombro e é bloqueada essa tendência de movimento pelos músculos que fazem o movimento contrário. Então, se a tendência da resistência é flexionar o meu ombro, nós temos que atuar com a musculatura extensora do ombro de forma isométrica para bloquear o movimento nessa posição e estabilizar o corpo. E aí, similarmente, Caio, o que nós vimos semana passada, quais são os músculos glenomerais que travam o movimento de flexão e que são, portanto, extensores, que nós vimos semana passada. Deltoide posterior e tríceps cabeça longa. O tríceps, em sua cabeça longa, extensora do ombro, trava o movimento. Claro que o tríceps também está trabalhando dinamicamente no cotovelo, mas a cabeça longa tem uma participação para estabilizar. E o deltoide posterior é um forte estabilizador glenomeral, evitando a flexão produzida pela resistência. Mas aqui, agora, diferentemente de semana passada, nós temos um músculo que não entrava semana passada e entra hoje. Latíssimo do dorso.
Por quê? Porque o latíssimo do dorso, partindo de uma posição já de flexão do ombro, partindo de uma posição em que a mão se encontra acima da cabeça, em flexão do ombro, o latíssimo do dorso ele é participativo na extensão do ombro até o braço alinhar com o segmento tronco. Mas o latíssimo do dorso, nessa posição, ele não tem condição de posicionamento anatômico e alavanca para fazer a extensão a partir desse ponto para trás. Semana passada, o que nós vimos? Essa é a posição do chute de tríceps. É uma posição que, a partir da posição anatômica, eu devo estender mais o ombro e aí assumir a posição de execução. Aqui hoje é diferente. O Caio parte segurando a barra numa posição de flexão, estende até a posição anatômica e aí executa o exercício. Então, nesse exercício, diferentemente do que nós vimos semana passada, o latíssimo do dorso é coparticipativo como um sinergista estabilizador que estabiliza aquele movimento. É um músculo estabilizador do movimento. Glenumeral, deltoide, tríceps em sua cabeça longa e latíssimo do dorso, que não estava atuando semana passada devido à posição de uma extensão além da posição anatômica. Hoje ele é participante do movimento. Ok, pessoal? Só que aí, Caio, nós temos o famoso ritmo escapulomeral, que nos mostra que ao fazermos movimentos com glenumeral, ombro, nós temos movimentos coparticipativos da escápula. E existe aqui, sim, movimentos coparticipativos da escápula. Vamos dar uma analisada. O Jefferson agora vai usar a câmera mais em movimentação. Primeiro entra na posição lá em cima que tu estava. Estou com as mãos agora sobre as escápulas do Caio. Agora entra na posição glenumeral. As escápulas rodam medialmente e fazem uma pequena adução. E a partir dessa posição escapular, estende e flexiona o cotovelo daí, Caio. Não, cotovelo. Vai executa o exercício. Entra na posição. Isso, executa o exercício agora. Isso, executa o exercício. Vejam, percebo que as escápulas estão estáveis. Agora, vai lá, libera a barra, vai lá em cima com a barra. Percebo que as escápulas abduzem e rodam lateralmente. Pouca rotação lateral e uma abdução. Volta, eu estou acompanhando o movimento das escápulas. Elas rodaram medialmente e aduziram. Aduziram, faz uma adução das escápulas e elas rodam medialmente ou inferiormente, né? Uma rotação inferior. Contração da resistência que tende, volta lá, Caio, tende a abduzir e rodar lateralmente. Eu estou exagerando aqui para nós podermos entender bem. Então, roda lateralmente e abduz. Agora, o Caio, contra essa ação, ele roda medialmente e aduz as escápulas, estabiliza as escápulas nessa posição e agora vai para o cotovelo executar o exercício, com as escápulas estabilizadas. Contração gravitacional de abduzir e rodar superiormente. Ok, relaxa. Quais são os exercícios, ou os grupos musculares, melhor dizendo, envolvidos aqui? Então, nós temos que fazer a rotação medial das escápulas, ou inferior, e aduzir. Então, se nós analisarmos os adutores primeiro, nós temos o trapézio como um todo, principalmente os feixes mediais, como adutores, e depois nós temos os romboides, tanto menor quanto maior, como adutores escapulares, envolvidos no exercício. Isso para aduzir. Agora, quando ao pegar a barra, ele já está com os ombros rodados lateralmente abduzidos, a rotação medial, está com a rotação lateral e tem que fazer a rotação medial, ou de outra forma, está com a rotação superior e tem que fazer a rotação inferior, que são os rotadores inferiores, romboides de novo. Então os romboides cumprem duas funções, de aduzir e rodar medialmente e estabilizar a escápula. E aí nós temos elevador da escápula, que também é um rotador medial, e temos peitoral menor, que lá pela frente no tórax, lá no processo coracoide, ligado na terceira, quarta e quinta costela, também é um rotador medial. Então entram aqui peitoral menor, entra aqui os romboides para aduzir e rodar medialmente, entra aqui elevador da escápula e entra aqui trapézio, principalmente os feixes inferiores para aduzir a escápula. Então entram aqui vários outros grupos musculares para estabilizar a escápula. E ainda vão entrar outros dois grupos musculares para uma outra tendência de movimento, que é da elevação escapular. Vou mostrar para o pessoal essa tendência aí. Então o Caio pega a barra, percebam bem que agora nessa posição, fixando o cotovelo, fixando o ombro para não fazer a flexão e extensão do ombro, mas permitindo que a barra suba, que o cabo suba, olha o que acontece com as escápulas. Elevou, volta para a posição correta, Caio. Posição correta das escápulas. Deixa a barra e o cabo subir. A resistência quer fazer esse movimento, elevar as escápulas. O Caio vai estabilizar as escápulas na posição natural e neutro.
permita que a resistência vença, resistência eleva a escápula, o peso baixa, a gravidade quer fazer esse movimento. O cais volta para a posição neutra, deprimindo as escápulas até a posição neutra e estabilizando as escápulas, ok, Cais? E agora aqui, pessoal, nós temos que interpretar quais são os músculos, então, depressores escapulares, né? Porque há uma depressão escapular, não é que é uma depressão escapular, é que a tendência da resistência é elevar as escápulas. Para manter em posição neutra, os músculos depressores devem atuar isometricamente, né? E aí nós temos o serrátil anterior, principalmente nos feixes de fibras inferiores. O próprio peitoral menor é depressor escapular pela frente, então cumpre de novo função dupla, depressão da escápula e rotação medial. E nós temos aí o trapézio inferior, que entra como um novo músculo, como o serrátil anterior em fibras inferiores, entra o trapézio inferior como um depressor escapular, que ajuda a estabilizar as escápulas para que a execução ocorra de uma forma perfeita só na articulação dinamicamente envolvida, que é, obviamente, cotovelo. Então vejam quanta musculatura envolvida para estabilizar, muito mais músculos envolvidos para estabilizar do que envolvidos efetivamente para produzir o movimento. Mas tem mais tendência de movimento aí, né? Então vou mostrar para o pessoal outra tendência de movimento. O cais vai assumir a posição e o cabo sempre para cima, né? A resistência sempre para cima, obliquamente tentando subir. Percebam que o cais não vai movimentar a glenomeral, percebam que o cais não vai movimentar cotovelo, percebam que o cais não vai movimentar a escápula, que já está estabilizado, nós já discutimos, mas ele vai movimentar a coluna vertebral e essa barra vai subir. A barra subiu, volta para a posição e nessa posição ele executa. A barra quer subir sobre a ação da resistência, a barra sobe, vejam a coluna vertebral, volta para a posição. Mais uma vez para fortalecer bem esse entendimento, só que agora, só um pouquinho, Cais. Eu vou usar o posicionamento aqui do bastão para a gente poder mostrar. Agora a barra vai subir, sobe, sobe, sobe. Percebam que o cais entra em hiperextensão da coluna vertebral. Volta para a posição, um alinhamento aqui. Isso, nós podemos perceber com o cabo, ou com o bastão, melhor dizendo, o alinhamento. Então, o que acontece aqui, pessoal? Nós temos uma tendência de movimento na coluna vertebral, que é bloqueada. Qual é a tendência de movimento? Hiperextensão. Hiperextensão, porque o cais já está numa posição anatomicamente alinhado e a tendência nessa posição é hiperestender para que a barra suba sobre a ação do cabo, que é sobre a ação da resistência. E aí, com o conhecimento de cinesiologia, que vem a estratégia que nós estamos apresentando nessa série. O educador físico de conhecimento de cinesiologia ele tem agora a condição de interpretar quais os músculos adicionais que vão ser recrutados para estabilizar a coluna agora, as articulações entre as vértebras, os discos intervertebrais, onde estão as articulações da coluna vertebral. Então, se a tendência da resistência é hiperestender, eu tenho que acionar músculos que sejam flexores da coluna para que possam estabilizar essa coluna. Que músculo nós poderíamos citar aí, Caio? Reto abdominal, oblíquo interno e externo. Exatamente. O reto abdominal como principal flexor tóraco-lombar vai ser acionado isometricamente, sempre isometricamente, vai ser o principal músculo acionado. E assessorando o reto abdominal para manter essa posição e evitar a hiperextensão, temos oblíquos externos e oblíquos internos, do lado direito e esquerdo. Então, toda a musculatura oblíqua externa e interna, direito e esquerdo, estão sendo acionados isometricamente e bloqueando uma tendência de movimento de hiperextensão da coluna vertebral. Então, coluna vertebral e as articulações da coluna são outras articulações estaticamente envolvidas e nós temos músculos isométricos também atuando na coluna para estabilizar. E reforço o que eu falei semana passada, no vídeo da semana passada, que nós estamos analisando exercícios que dizem respeito a musculaturas que dizem respeito a serem acionadas pela resistência. Porque, similarmente ao que eu mostrei, ou que nós mostramos semana passada, a posição, simples fato do Caio assumir a posição, essa posição, e por existir um peso corporal, a tendência de movimento é dessa pelve descer, fazendo flexão do joelho, do pé que está à frente, ou do membro inferior que está à frente, e do membro inferior que está mais para trás. Existe essa tendência de movimento. Obviamente tem um trabalho de músculos de membro inferior, mas nós não estamos discutindo, porque esse movimento ele acontece com eu com a mão na cintura, por exemplo, com os braços cruzados, já existe esse movimento. Essa tendência de movimento não diz respeito, mais uma vez,
A resistência. Então a nossa análise é quando nós jogamos uma resistência em uma determinada posição corporal e essa resistência aciona grupos musculares que sem essa resistência não seriam acionados. Então essa é a abordagem do treino em foco, análise muscular dos exercícios que nós estamos fazendo nessa série. Muito músculo envolvido aí, né? Isso é um povo, né? E um povo, né? Um povo de músculo aí, né? Trabalhando. E muita articulação também, bloqueada para que uma só execute. E para que o corpo fique estável, existe um sinergismo isométrico estabilizador do corpo sendo acionado para estabilizar ombro, escápula, coluna, e aí sim a resistência não movimentar nessas articulações e somente o cotovelo atuar dinamicamente sobre o tríceps, né? Que é o principal envolvido ali no trabalho. Mais alguma coisa, Caio? Fechou. Cansou hoje aí? Não, foi sossegar 2 barrinhas. Eu esqueci de falar para o pessoal que nós colocamos aqui 2 barrinhas para o Caio, né? 2 plaquinhas de peso, porque senão o rapaz é fraco, ele acaba fadigando no processo, aí fica um pouco difícil. Mas como a gente grava vários vídeos no mesmo dia, e se a gente botar um peso que realmente dê um treino razoável, realmente vai começar a atrapalhar, porque tem que repetir de uma forma, repetir de outra, e aí acaba o rapaz, aí o fortão fadigando ao longo das gravações, e aí pode atrapalhar as gravações, a gente acaba colocando aí um peso bem leve. Mas é isso aí, né? Acho que a mensagem foi transmitida, né? Então é isso, pessoal. Aguardo você semana que vem nessa série, em mais uma videoaula, analisando mais um exercício e a musculatura envolvida nesse exercício. Espero estar contribuindo com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar a notificação no sininho. Já decorei, não precisei perguntar para o Jefferson, olha só. Ativar a notificação ali no sininho para toda vez que tiver uma postagem nova, vocês serem notificados, né? Então, não esqueçam desse detalhe importante para sempre estar atualizado com nossos vídeos e até semana que vem em mais uma análise aí muscular dos exercícios. Um abraço.